Que Jesus nos ilumine, nos abençoe, para que nós possamos realmente passar material, para que nós possamos desenvolver em nós o conhecimento da prática do passe. Então hoje nós vamos estudar o passe. Na introdução desse estudo está uma lição do capítulo 20, os trabalhadores da última hora, os obreiros do Senhor. E ela vem nos falar a respeito do tempo, né? Não desse tempo que a gente conta que de hora em hora, dos anos que passam, mas de que chega um momento de que a maturidade da humanidade na Terra, ela chegou uma época em que nós deveremos fazer uma transformação da humanidade, ou seja, a humanidade passará a um novo patamar, né, de conhecimentos conquistados. No Evangelho ele fala a respeito da felicidade, né, do quanto é ditoso aquele que trabalhou no campo do Senhor, né? Na parábola do joio e do trigo, o Cristo diz para nós que o campo é o mundo. Nós vamos ver que essa lição ela vai falar sempre na forma do coletivo, ela não fala do desenvolvimento, da evolução individual de cada um de nós, mas sim na nossa cooperação, no desenvolvimento geral da humanidade, aquilo que nós contribuímos de uma forma desinteressada, né, sem um outro móvel a não ser a caridade. Ela vem nos falar da caridade como entendia Jesus, que é justamente a benevolência para com todos, né, o perdão das ofensas e a indulgência para com as imperfeições dos outros, tendo o entendimento correto daquilo que nós estamos fazendo na Terra, né, qual que é o nosso verdadeiro objetivo. A lição diz que seria pagado, né, a gente vai receber o cêntuplo daquilo que nós esperávamos, justamente porque no sentido da palavra caridade, quando nós vamos ler aquilo que a caridade representa, ela vai falar para nós que, como São Paulo dizia, que a caridade é paciente, que a caridade é benigna, que ela não é invejosa, enfim, aquele que pratica realmente a obra, que trabalha no campo do Senhor com caridade, na realidade ele não espera nada, né? Então o pagamento é sempre muito mais do que aquilo que a criatura fazia ideia de receber. E ele diz também que de todos vão ser todos aqueles que falharam para os seus irmãos, distribuindo, né, os seus conhecimentos, dizendo aos outros: vamos juntos, vamos trabalhar, vamos fazer esforço para que nós possamos, quando o Senhor chegar, encontre a obra pronta, né? A obra do Cristo, na realidade, é o desenvolvimento da humanidade, é a implantação do reino de Deus em nossos corações. Então, sempre que nós conseguimos chegar no Cristo, né, nos aproximarmos daquilo que o Cristo nos ensinou, nós seremos os bons servidores do Cristo. E a única forma de nós fazermos isso é justamente tolher dentro de nós os nossos ciúmes, os momentos de nossa discórdia, para que essas exaltações, essas imperfeições que nós trazemos às vezes em nossa alma, não venha atrapalhar o desenvolvimento da obra que o Cristo tem que iniciar. Em compensação, na lição vem falar que infelizes são todos aqueles que, por causa dessas imperfeições interiores que nós trazemos, vêm retardar, né? Vêm atrapalhar o desenvolvimento desse trabalho que o Cristo tem que implantar na Terra. E que eles serão levados nos turbilhões, né? No turbilhão, na tempestade. Por que isso? Porque todos nós sabemos que quando nós não temos desenvolvimento, nós teremos assim, a vida nos apresenta
uma vida diferente daquela que às vezes nós desejamos ela. Emmanuel nos diz no livro Leis de Amor, que nos intervalos da existência entre nossa na Terra, a gente acaba entrando num estado de plenitude máxima da nossa consciência, onde nós analisamos com capacidade, com clareza, a nossa performance durante a nossa existência. A gente consegue ver com clareza o que foi motivo de tropeço, o que é que nos auxiliou e aquilo que nos atrapalhou no nosso desenvolvimento pessoal. Então, na nossa existência, a gente começa a pedir, né, no plano espiritual, a gente começa a fazer um plano para a nossa próxima existência, onde a gente vai começando a pedir alguns empecilhos que não retardem o nosso desenvolvimento, que não atrapalhem a nossa existência atual. Então, imaginemos, por exemplo, que eu tenho o hábito de comer bastante. Na última existência eu vim com o hábito de comer demais, era para viver 90 anos, eu vivi só 70. Então eu falo para o pessoal, não quero um estômago muito bom, um fígado muito bom. Aí quando a gente reencarna, quando eu reencarno na Terra, imagine eu que sou um glutão, que eu gosto de comer bastante, que eu venho, por exemplo, com um fígado ou com um estômago que não tolera muito o meu hábito, aquilo que eu tenho de hábito. É natural que eu venha a reclamar bastante. E essas reclamações é que acaba trazendo, fazendo com que a nossa existência seja muito atribulada. Ele diz que nesses momentos de transformação da Terra, muitos dessas criaturas vão pedir clemência, vão pedir para ser ajudado. Mas na realidade, essa piedade, às vezes a permanência desses espíritos junto aos espíritos superiores, é alguma coisa que é impossível. Primeiro porque eles, diante dos seus hábitos arraigados, eles começam a atrapalhar. Quando a gente lê no livro, por exemplo, A Caminho da Luz, ele diz que os espíritos que permaneceram em capela são os espíritos que estavam acompanhando o processo de transição na evolução. E que o que foram retirados foram alguns milhões só de espíritos rebeldes, empendidos no mal, aqueles que ainda pertinazes no mal, aqueles que persistiam na criminalidade. E esses ambientes, normalmente, para esses espíritos, eles atrapalham a felicidade dos espíritos que já alcançaram uma situação boa e que precisam de um ambiente diferente para que possam desenvolver melhor a sua evolução, E é muito difícil, nessa situação que o espírito está, é muito difícil ele encontrar, por exemplo, satisfação no mundo mais evoluído. Então ele é retirado para um lugar onde ele tenha condições de colaborar com a evolução de espíritos que esteja no mesmo patamar ou inferior àquele em que ele se encontra. Ele diz aqui na lição que Deus procede nesse momento de transição de acordo com o senso, de acordo com a maturidade desses espíritos, dos seus servidores. E aqueles espíritos que ainda não alcançaram essa evolução estão marcados, ou seja, é fácil da gente observar neles que são espíritos mais preocupados com a aparência, com o ter, do que praticamente com o ser, né? Mas aqueles espíritos que realmente estão acompanhando o processo evolutivo do momento de transição, esses espíritos receberão outras responsabilidades. Em nenhum momento ele diz que será fácil, que será passa a ideia de que esses espíritos receberão aquele paraíso, né, que nós acompanhamos, às vezes acostumamos a ver pela religião tradicional, mas sim será passado a eles atribulações, compromissos mais difíceis na obra de regeneração que o Espiritismo deverá trazer à humanidade, né? O Espiritismo trará à humanidade um novo esclarecimento acerca da religião,
como nos diz Leon Denis no livro Depois da Morte, vem trazer na realidade a religião, aquela que nasce dentro do próprio lar, sem necessidade do sacerdotismo, aonde as criaturas aprendem desde pequeno, onde as crianças conseguem aprender e levar uma experiência para a sua vida, onde tenha mais facilidade da vivência dos ensinamentos aprendidos dentro do próprio lar, dentro de todas as instituições aonde se frequente. No estudo do passe de hoje, nós vamos estudar a respeito do conceito de cura. O conceito de cura sempre esteve ligado, pela tradição, a curar as pessoas. As pessoas que são mais velhas, por exemplo, eu quando era menino, a gente tinha uma condição financeira muito pobre e a gente não tinha quase dinheiro para medicamento. A nossa mãe, por exemplo, todo dia, às 6 horas, ela colocava um copo de água, junto ao rádio, na hora da Ave Maria, para fazer a oração, e aquele era um medicamento que ela distribuía para a gente. Sempre, a cura, ela sempre foi obtida através da transmissão de uma pessoa que tinha essa capacidade de fazer isso, transmitir os fluidos magnéticos e os fluidos espirituais aos doentes. Nós vemos isso através de toda a cultura, durante todo o tempo da humanidade, mesmo nos momentos mais primitivos da criatura humana, nós vamos ver que as pessoas capacitadas ou tentando passar esses fluidos em todos os tipos de benzimento, quando a gente vê, e mesmo os mais elevados, dentro da nossa vivência, da nossa vivência humana. Todo mundo já viu isso daí na sua existência, os benzimentos viram os passes. No entanto, hoje, como a gente vai falar a respeito do passe espírita, quando a gente vai falar a respeito de saúde, esse vocábulo saúde, doença e cura, deve ser assim corretamente entendido. A Organização Mundial de Saúde, ela considera que saúde não é assim a pessoa só não está doente, mas que a saúde é na realidade o indivíduo estar bem, tanto fisicamente, ou seja, não ter nenhuma doença, como o indivíduo mentalmente, que um indivíduo que consegue pensar com clareza, um indivíduo que está livre das doenças, das angústias, dos temores, e assim também como dentro da sociedade, o indivíduo que vive bem da sociedade. No caso, por exemplo, da própria pobreza, já é considerado um estado, não é considerado um estado de saúde perfeito. A conclusão que a gente chega é essa daí, é que existem na realidade poucas pessoas com saúdes no meio onde a gente vive, A gente vive que na realidade poucas pessoas vivem com saúde. A doutrina espírita, por outro lado, ela ensina que toda doença, ela tem origem no espírito, na individualidade, o ser que pensa, o ser que cria, É nele que está todas as doenças. E que toda ação desequilibrada do indivíduo acaba afetando o seu perispírito, ou seja, o seu corpo espiritual. E com o perispírito o espírito que está encarnado, o perispírito está intimamente ligado, ele está totalmente ligado ao corpo físico, célula a célula. E o desajuste vibratório do corpo espiritual, afeta o corpo físico, produzindo, em consequência disso, a doença. A doutrina espírita, por outro lado, ensina que a doença, nós vemos aqui, por exemplo, o espírito, o perispírito e o corpo. Toda vontade, todo desejo, toda ânsia, todas as cogitações, ela está ligado ao espírito. Toda vez que o espírito imprime um pensamento, um desejo, ele promove
no perispírito uma certa vibração no perispírito. E essa vibração do perispírito, ela reflete no corpo físico. Então, qualquer desajuste que aconteça no perispírito, a vibração equivocada de uma ação desequilibrada, consequentemente, fará com que o corpo ressente essa modificação. Por quê? Porque o espírito, como nós vimos nesse exemplo aqui, que eu achei bem simples e fácil da gente entender, nesse abacate aí, onde a semente é considerado como um espírito, né? A fruta, a polpa, é considerado como o perispírito, e o corpo seria a casca. Então, estamos muito intimamente ligados. Qualquer coisa que afete que afete o perispírito, consequentemente, afetará o corpo físico. No livro Leis de Amor, de Emmanuel, no capítulo 1, na pergunta número 1, a pergunta de Emmanuel é a seguinte: o que estrutura espiritualmente o corpo de carne? Ou seja, o que dá sustentação, o que é a base. E ele diz assim: o corpo espiritual ou perispírito é o corpo básico, constituído de matéria sutil, sobre o qual organiza o corpo de carne. Na segunda pergunta, Emmanuel diz o seguinte: o erro de uma encarnação passada pode incluir na encarnação presente? Não, o erro de uma encarnação passada pode incluir na encarnação presente, predispondo o corpo às doenças? De que modo? A pergunta do benfeitor espiritual é a seguinte: a grande maioria das doenças tem causas profundas na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Havendo agido erradamente neste ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios e distonia, o que predispõe à instalação de determinadas enfermidades, conforme o órgão atingido. A pergunta, para nós podermos esclarecer a respeito do que é o passe, o curso oferece as explicações do dicionário AIS da língua portuguesa, aonde a explicação do que é o passe é a seguinte: é o ato de passar as mãos repetidas vezes por diante ou por cima de pessoas que se pretende magnetizar ou curar pela força mediúnica. No dicionário de parapsicologia e metapsíquica e espiritismo do Sr. João Teixeira de Paula, ele conceitua o passe como sendo o movimento com as mãos feito pelos médiuns passistas nos indivíduos com desequilíbrios psicossomáticos ou apenas desejosos de uma ação benéfica. Essa é o conceito de passe desses dois lugares. Para a gente poder saber a respeito de passe, também, no ano 2000, esse pesquisador, o Ricardo Monetti, ele colocou como tema no seu mestrado, na Faculdade de Medicina da USP, que ele iria fazer, seria investigar os efeitos da prática da imposição da mão. Esse interesse nesse trabalho, nesse tema que ele escolheu, foi justamente porque ele havia recebido uma ajuda da prática do reiki há anos atrás, quando ele era mais jovem, que fez, quando ele estava numa crise de depressão, que auxiliou ele a sair da depressão. O trabalho foi elaborado com dois tipos de imposição da mão: o jorei, né, que é praticado pela Igreja Messiânica do Brasil, e o chamado passe, que é praticado pela doutrina espírita, pelo espiritismo. Estudou não apenas os efeitos fisiológicos, mas também os efeitos psicológicos. O estudo demonstrou que a imposição de mãos libera energia capaz de produzir o bem-estar, a redução e a percepção de tensão, do estresse, de sintomas relacionados com ansiedade e depressão,
que o passe, né, ou a imposição de mão oferecia a sensação de relaxamento, de plenitude, ou seja, de segurança, de serenidade, e garantia mais energias e mais disposição àquele a quem era aplicado a imposição de mão. Na realidade, a conclusão é que a ciência, né, não possui uma medida de precisão dos efeitos que causou nesse trabalho, da precisão realmente, mas a ciência tratou como energias sutis, né? E colocou a frequência dessas energias transmitidas através da imposição da mão nas frequências eletromagnéticas de baixo nível. Hoje esse pesquisador Monese, ele é pesquisador da Unifesp, né? E nós vemos que foi vinculado há pouco tempo no noticiário da Globo, esse noticiário onde a Universidade de Uberaba fez um trabalho avaliando o efeito do passe nas criaturas humanas e nos doentes. O trabalho foi realizado em todos os doentes e a conclusão acabou sendo publicada em uma revista norte-americana. É interessante o vídeo, depois quem quiser o vídeo, é só falar comigo que eu passo o vídeo. É um vídeo mais ou menos de 7 minutos, com declaração importante dos médicos, dos passistas e dos pacientes e também dos doentes que receberam o tratamento do passe. Certo? O passe espírita que nós praticamos e que nós iremos estudar, que nós estamos estudando, é a imitação do passe hipnomagnético, que é o passe que Franz Anton Mesmer desenvolveu para colocar em transe sonambúlicos as pessoas e para transmitir a energia vital às criaturas humanas. A única diferença é que nós, no passe espírita, nós contamos com a assistência invocada, ou seja, sempre que a gente vai fazer o passe, a gente faz a leitura edificante, fazemos fazemos uma prece, onde a gente evoca a proteção dos benfeitores espirituais. Na história do passe, dentro da doutrina espírita, nós temos um relato interessante. Na Revista Espírita de 1888, no mês de agosto, Kardec faz um relato interessante. Quando ele veio, né, da Suíça para Paris, ele passou a ter depois de um tempo, ele teve um problema sério nas vistas. Os humores da vista escureceram e de repente, de uma hora para outra, ele ficou sem enxergar nada, não conseguia enxergar as outras pessoas. E para uma pessoa que tinha necessidade da vista para poder escrever, para poder dar aula, foi uma situação muito complicada para ele, Kardec. Ele foi ao oftalmologista. A revista trata o doutor como doutor L, professor na clínica e especialista na visão. E o médico disse para ele que o caso dele seria cegueira mesmo, que ele ia acabar ficando cego, que ele deveria procurar uma forma de se adaptar à nova realidade dele. Como ele tinha estudado com o Mesmer, com o Pestalozzi, que havia passado para ele as noções de Mesmer, e que ele era adepto de Mesmer, discípulo assim, ele tinha bastante conhecimento a respeito do magnetismo que Mesmer havia ensinado e praticado. Ele foi consultar com uma senhora que aplicou o passe nele de energia, e depois ela entrou num transe sonambúlico e ela disse para ele que na realidade aquilo que ele tinha não era na realidade cegueira, que era apenas uma hemorragia que ele tinha dado nos seus olhos
e que se ele fizesse o tratamento como deveria fazer, ele ficaria bom, né? Em 15 dias ele estaria melhor e com o tempo ele ficaria bom. E aí ele relata nesse trabalho a respeito de magnetismo e espiritismo, que depois de 2 meses realmente a visão dele clareou, ele voltou ao normal. Serve para que a gente possa ter uma noção de que mesmo antes do estudo do espiritismo, o passe já era alguma coisa que Kardec já conhecia e praticava, não, né? Fica evidente nesse conceito que o passe é a transmissão fluídica e magnética, aplicado com o auxílio das mãos e com a finalidade de curar e aliviar as desarmonias físicas e psíquicas. Importante, portanto, é a gente considerar que o Espiritismo nos oferece uma visão bem abrangente deste assunto. O Espiritismo nos diz que o passe é a transmissão conjunta, né, ou mista de fluidos magnéticos proveniente os fluidos magnéticos provenientes do encarnado, né, e os fluidos espirituais, oriundos dos benfeitores espirituais, que nós não devemos considerar o passe espírita como sendo simplesmente uma transmissão anímica somente do corpo, ou seja, magnetização. Aqui nessa figura a gente vê aonde os fluidos espirituais são transmitidos pelos benfeitores espirituais e os fluidos animalizados pelo médium, pelo espírito encarnado. A aplicação do passe tem, pois, como finalidade sanar desarmonias físicas e psíquicas, né? Nós vimos no caso, por exemplo, do livro Leis de Amor, que todas as vezes que o indivíduo tem uma ação moral desajustada, desequilibrada, ele acaba desajustando o seu perispírito, que consequentemente afeta o corpo físico. Então, na realidade, o passe espírita ele tem como finalidade resolver essa situação física, solucionando. Na lição número 19 do livro Os Missionários da Luz, certo? Para quem já leu, tem um fato interessante de uma senhora que estava no centro espírita e ela tinha uma mancha escura próximo à válvula do coração, resultado de uma discussão violenta onde ela propiciou o ambiente e nessa discussão com o marido acabou se alojando ali aquela mancha. O Anacleto, que era o benfeitor espiritual que estava auxiliando o André Luiz, né, na orientação dele, ele aplica os recursos espirituais ali e retira aquela mancha de uma forma muito elucidativa. No livro Missionários da Luz, o episódio acontece assim, olha: vejamos esta irmã, exclamou Anacleto, prontificando-se ao auxílio afetuoso, observe o coração e principalmente a válvula mitral. Detive-me acurado exame na região mencionada, efetivamente descobri a existência de tenuíssima nuvem negra, que cobria grande extensão da zona indicada. Interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase que imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. Expus ao nosso amigo as minhas observações, ao que me respondeu: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que intoxicam o tecido, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que se corroem os centros de força, com reflexo sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu
disciplina das emoções, se alimenta de paixões que a desarmonizam com a realidade. Com a realidade pode, a qualquer momento, intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isto acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Indicou o coração de carne da irmã presente e continuou: esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa matéria mental fulminatória. A permanência de semelhante resíduo no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Atendamos ao caso. Então, nesse caso aqui, nós vemos que todos nós estamos suscetíveis de realmente, ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida, de realmente absorver, através da forma como a gente reage aos acontecimentos e às vicissitudes da vida, a gente realmente oferecer campo para esses resíduos mentais das pessoas com as quais nós convivemos, com as pessoas às quais a gente está. E é justamente esses resíduos que o passe serve para retirar, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente a respeito da ação do Anacleto nessa senhora. O que o passe faz? Ele substitui esses fluidos deletéricos, ou seja, perniciosos, por fluidos benéficos, outros fluidos que realmente vêm a recompor a parte energética do corpo perispiritual. Ele serve para equilibrar o funcionamento das células e tecidos que foram lesados no corpo físico ou no perispírito, e promover a harmonização e o funcionamento de estruturas neurológicas que garantem o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Por isso que a gente deve mencionar que o passista também é um orientador, é uma pessoa que tem que orientar, ele necessita esclarecer a pessoa que irá tomar o passe. Nos esclarece nosso Senhor Jesus Cristo, em Lucas, no capítulo 10, no versículo 9, que Jesus, ao mandar os discípulos saírem, ele disse: olha, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado o reino de Deus. Mas só que Jesus, antes de falar para os discípulos irem curar, ele diz: pregai, né? Mostrando para a gente que sem a orientação, a pessoa, o doente, ele não tem noção do que realmente está provocando, né, esse sofrimento nele, esses problemas. E normalmente, se a gente não orientar a pessoa, ela acaba voltando para o mesmo tipo de atividade e acaba provocando as mesmas doenças que ela veio, os mesmos recursos que ela veio buscar, ela acaba dispersando. Jesus, por exemplo, sempre que promovia a cura a uma pessoa, ele sempre falava para a pessoa a respeito da necessidade da pessoa movimentar dentro de si forças interiores para que a cura se efetuasse, né? Todas as pessoas que Jesus curou, ele disse para a pessoa: olha, a tua fé te curou, né? E depois da cura efetuada, ele sempre dava receitinha para a pessoa para que ela não ficasse mais doente. Ele dizia assim: agora você vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, todos os passistas estão na obrigação, além de dar os seus bons fluidos, de orientar, né, a pessoa que irá tomar o passe, ele também deve doutrinar a si mesmo,
procurando através do estudo, através da reflexão daquilo que ele lê, a prática da caridade, procurar praticar a caridade, auxiliar ao próximo naquilo que for possível, com muita fé, com muita confiança nos espíritos superiores que o assistem. O passe, normalmente ele é aplicado com a mão, como a gente vê na maioria do centro, mas ele pode ser transmitido, né? Como é transmissão fluídica, ele pode ser transmitido através do olhar, através do sopro, como a gente vê no livro Os Mensageiros, através da distância, né? É um fato que é muito interessante. Você pode curar a distância fazendo uma prece para a pessoa, ou através de simplesmente uma oração em prol da pessoa que está ao seu lado. Você vai irradiando e vai transmitindo a energia vital que a pessoa necessita. Mas a transmissão e a recepção, né, a transmissão do fluido e a recepção desse fluido, né, do passe que é aplicado, ele guarda uma relação com o poder da vontade, né, daquilo que a pessoa quer na realidade, tanto do passe como da pessoa que irá receber o passe. A pessoa que vai receber o passe, ela tem que ter a vontade de receber aqueles fluidos, estar receptiva, assim como o passista também tem que ter a vontade da cura, vontade de auxiliar o seu próximo, para que essas energias benéficas possam fluir de maneira melhor. Mas uma coisa que a gente tem que frisar é que, na realidade, a cura de uma pessoa, a melhora da pessoa, ela está sempre relacionada ao processo de reajuste do espírito, né, do espírito encarnado. Aquele negócio da pessoa, de que Jesus dizia, vai e não peques mais, onde a pessoa tem que pensar a respeito do seu temperamento, a respeito do seu comportamento, das formas como a pessoa age, da forma como ela fala, para que isso daí realmente possa modificar interiormente e favorecer a cura definitiva da pessoa. Porque, como nós estamos vendo, o passe é apenas um instrumento de auxílio, né? A gente aplica o passe, os benfeitores aplicam o passe no sentido de devolver à pessoa aquelas energias, tirar aquelas energias perniciosas e substituir por energias benéficas. Sempre assim, né? A pessoa tem que fazer. Nesse caso aqui, nós colocamos essa figura para que nós possamos ver o quanto que a vontade é importante. Essa senhora é aquela senhora do Evangelho que estava com um problema de hemorragia. Apenas com a vontade dessa senhora, ela se aproximou de Jesus e conseguiu captar a energia benéfica do Senhor, fazendo com que ela se curasse. A receptividade do doente é muito importante, né? Ela está primeiro na recepção, na disposição física e espiritual, né, da pessoa que vai receber. A pessoa tem que procurar o tratamento e, ao mesmo tempo, ter a vontade também de se adequar ao tratamento, de melhorar. Uma coisa que é importante a gente melhorar na pessoa com quem nós vamos tratar do passe, orientar ele a respeito do ambiente interior da pessoa, do ambiente onde ele vive. É muito difícil se equilibrar no caos, né? Então, o ambiente onde a pessoa que está recebendo o tratamento do passe é muito importante para que ela melhore. Além das pessoas, né? A forma como as pessoas vivem, no lugar onde ela vive, e das coisas que ela faz, né? Uma pessoa, por exemplo, que é dependente de droga ou qualquer coisa, ela está numa situação difícil, uma situação ruim, ou a pessoa é dependente de álcool, ela tomar o passe e voltar para os hábitos dos vícios dela, não vai auxiliar ela em nada, ela vai voltar novamente aos mesmos processos de doença.
além da orientação religiosa, é muito importante, tanto dela como da família, sempre vai auxiliar a pessoa no seu tratamento. Para evitar recidivas, voltar a ficar doente novamente, né? Para não voltar à doença ou não voltar à perturbação, são necessários que a pessoa defina um programa de melhoria moral, né? de esclarecimento espiritual. Ou seja, para que a pessoa não volte novamente a ficar doente, ela precisa melhorar no seu comportamento, nas coisas que provocou aquela doença que ela tinha. E se ela conseguiu melhorar, se ela conseguiu sarar do processo de doença em que ela estava, ela tem que modificar o seu comportamento, o seu temperamento, certo? O melhor possível. Uma das formas de nós conseguirmos fazer isso é justamente o esclarecimento espiritual, nos aproximarmos no estudo e através da leitura, através da frequência em palestras e mesmo nos trabalhos de estudos do centro, e se reeducando e recebendo mensalmente as orientações para que nós possamos melhorar a nossa performance na existência. Nós vemos aqui que o Allan Kardec, ele esclarece que a cura se opera mediante a substituição de uma molécula doente, né, malsã, por uma molécula sã. Ou seja, tirar, né, o indivíduo está lá com um desequilíbrio, tirar as energias más, colocar uma energia boa no lugar. Então a gente vê que na realidade o poder curativo do passe, ele está relacionado à pureza do fluido que é transmitido ao doente. Nesse caso, o médium, ele necessita de ter um grande equilíbrio, né? Existem algumas exigências que o médium precisa cumprir para poder transmitir o passe. Mas também depende da energia, da vontade, né? Como nós já falamos anteriormente, tanto da vontade do passista em curar, em auxiliar o próximo, como do paciente que vai tomar o passe. Essas duas vontades juntas vão fazer com que aconteça uma coisa interessante, uma maior força de penetração dos fluidos e uma maior emissão dos fluidos de cura. Por isso, é necessário que o médium possua equilíbrio moral e físico, ou seja, a saúde do médium é muito importante, é uma condição primordial, certo? Para um bom trabalho, para o médium desempenhar uma boa função, ele precisa ter saúde. Uma pessoa doente não é que ela não tenha condição, não vai ser um trabalho dentro das condições ideais. Ela precisa ter saúde para poder transmitir realmente uma quantidade de fluidos necessário. Além disso, a alimentação, né? A alimentação é extremamente importante, de realmente se preservar de alguns alimentos, ter uma vida no dia do passe, ter uma alimentação mais frugal para que possa, os benfeitores espirituais, e para que esses tipos de energia acaba tendo mais facilidade de transmitir ao necessitado, ao doente. Ter o hábito da boa respiração, né? Ou seja, a pessoa acostumar a ter uma respiração boa para que ela possa ter mais controle, tanto da ansiedade própria, como às vezes dos próprios sentimentos, das próprias sensações que a pessoa que chega junto de nós está sentindo, para que nós possamos controlar, se caso a gente sentir alguma coisa que a outra pessoa esteja sentindo. Fica mais fácil quando você tem o treinamento de uma boa respiração, você consegue controlar com mais facilidade. Além de também não praticar exercícios físicos cansativos no dia do passe, né? A pessoa sai de dentro da academia,
depois de cansar, e vai exausto para o Centro Espírita da Paz. Isso daí é uma coisa que não favorece a transmissão e as reservas dos bons fluidos que a gente tem que transmitir no passe. Além do repouso, né? O médium deve dormir uma quantidade de horas por dia. Nós colocamos 7 horas aqui, mas cada um sabe a necessidade que tem, né? Mas dormir pouco, varar uma noitada aí para no outro dia então, da paz, não tem jeito de fazer isso. É logicamente que os benfeitores espirituais e o mundo espiritual sempre acabam nos auxiliando e repondo às vezes essas deficiências, mas a colaboração ideal é essa que nós estamos falando. Outra coisa, o médium deve ter um grande domínio de si mesmo, ou seja, não ser prisioneiro dos vícios, né, de hábitos como de fumar, como de beber, que acabam dificultando a emissão de fluidos. Deve vencer o hábito da maledicência, deve vencer a preguiça, a gula, né? O hábito de comidas excessivas, de bebidas excitantes, do uso de elementos tóxicos, né? De medicamentos, às vezes, que atrapalhem de maneira de nós coordenarmos os nossos pensamentos. Deve ter espontâneo equilíbrio dos seus sentimentos, ou seja, deve saber reagir de maneira positiva diante dos acontecimentos, das vicissitudes da vida, né, das adversidades, tanto nos momentos extremamente infelizes como nos momentos muito felizes, né? Não entrar na euforia demais, ter um equilíbrio, ter realmente gerenciar de maneira correta os seus sentimentos. Outra coisa, ele deve ter um acentuado amor pelos semelhantes, ou seja, deve ter piedade, compaixão daquele que o procura para o atendimento. Procurarmos não julgar ninguém, procurarmos auxiliar. A Meimei, ela tem uma mensagem dela que ela diz assim, que todos nós carregamos uma placa no peito, escrito assim, ela chama ante a vida a mensagem. Está escrito assim, ó, tende compaixão de mim. Porque todos nós temos situações difíceis na nossa existência e somos capazes de práticas, às vezes, de coisas que às vezes a gente se envergonha mesmo de a gente ter feito. Então, por isso, nós não devemos julgar e devemos ter compaixão e devemos ter piedade um do outro. E principalmente no trabalho de transmissão de paz. O passista deve ter alta compreensão da vida, ou seja, deve saber qual que é o objetivo da vida, o que ele está fazendo, né? Aproveitar de todas as lições que a vida lhe oferece e ter principalmente uma certeza de que todos nós, naquele estado de plenitude da consciência que Emmanuel falou lá no Leis de Amor, que nos intervalos das nossas existências, quando nós analisamos o que era melhor para a nossa existência, né? O que foi que nos prejudicou, o que foi que nos atrapalhou para que nós não fôssemos bem nessa existência, quando nós pedimos o nosso entendimento, todos nós, indistintamente, viemos na Terra com um propósito, ter êxito na existência. Ninguém veio aqui para errar. Então, diante daqueles que erram, daqueles que estão em situações difíceis, o que nós temos que ter por eles, na realidade, é a compaixão. Fé vigorosa, ou seja, ter uma conduta cristã, ter realmente procedimentos cristãos, né? Sempre analisar se Jesus faria aquilo que nós estamos fazendo, se ele aprovaria aquilo que nós fazemos. Além disso, procurar ter uma vida disciplinada, né? Onde a gente consiga manter o nosso ideal de auxiliar ao nosso próximo, de realmente contribuir com o mundo espiritual, de nós nunca chegarmos
a uma tarefa de paz ou chegar perto de alguém que esteja precisando do nosso concurso, dos nossos fluidos que nós temos que transmitir, e a gente não estar em condição de transmitir esses recursos que a pessoa está necessitada. Além de tudo, devemos ter a certeza e a esperança sempre na vida, uma esperança, sempre uma conclusão do futuro de que realmente as coisas todas darão certo, e que nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus nos observa todo com aquilo que é necessário para a nossa vida, além de desenvolvermos profunda fé no poder divino, ou seja, desenvolvermos através do nosso estudo, através das lições que a doutrina espírita nos oferece, adquirir o saber, para que a gente saber como é que a vida funciona, como as coisas funcionam, para que nós possamos, através da fé raciocinada, ter uma capacidade melhor de auxiliar nessa tarefa que é do paz. Portanto, nós percebemos que a noção de paz, à luz da doutrina espírita, não está restrita, né, ao conceito de cura. O conceito básico que os orientadores espirituais nos ensinam sobre o paz são as seguintes: o fluido vital é o elemento primitivo do universo, né? A ciência nos diz que o nosso universo foi criado a partir do Big Bang, né? A explosão, quando aquela energia estava toda condensada em um único ponto, que ela explodiu, a expansão dessa energia, né, que segundo a ciência continua se expandindo até hoje, ela preenche todo o espaço do universo. O fluido vital é o elemento primitivo de tudo o que nós conhecemos, de tudo o que nós vemos. Portanto, o fluido vital é dele que é composto o corpo físico, é dele que é o composto o perispírito, é dele que todas as coisas são feitas. Assim, tanto o corpo físico nosso, como o nosso perispírito, na realidade são simples transformação do fluido universal. Do fluido universal. Eu falei fluido universal ou eu falei o fluido universal? Ele é a base, ele é o alicerce, ele é a matéria-prima desses dois corpos. Por ser feito de matérias idênticas, né, o corpo físico e o corpo perispiritual, esse fluido, que é o fluido universal, condensado em nosso perispírito, ele pode, né, quando pela ação da vontade, de reparar o nosso corpo físico, de reparar alguns transtornos que a gente venha a ter. Assim como a transfusão, né, do sangue representa uma renovação das energias e realmente um novo potencial para levar os elementos essenciais às células nervosas, a transmissão do passe também é a transmissão de energia que vai suprir a falta das energias que nós temos em nosso corpo, ou que a pessoa que está tomando passe tem aquela necessidade, com uma diferença, que o sangue, né, ele é retirado do recurso limitado que é o corpo físico, mas o fluido que nós transmitimos, a energia que nós transmitimos, ela é o fluido universal, que é recebido pelo perispírito através dos centros de força, é processado e transmitido ao nosso irmão. Ele é retirado de um recurso limitado, pode ser transmitido em quantidades grandes e durante todo o tempo sem que ele fique em falta. O passe é assim, a transmissão dessas energias físio-psíquicas, certo? É através da operação da vontade. O passe não é unicamente a transmissão das energias que nós temos em nosso corpo. Na realidade, ele é o equilibrante da mente, o apoio eficaz para todos os tratamentos, né?
quando o Chico tinha costume de falar assim para a gente, que o passe, quem está doente toma o passe para curar, e quem não está doente toma o passe para não ficar doente, né? É um recurso belíssimo. Mas para a gente poder finalizar essa parte dos nossos estudos, a gente poderia concluir o trabalho que Anacleto ele fez naquela senhora que estava com a mancha daqueles fluidos deletéricos dentro do corpo dele. Olha a ação que o benfeitor espiritual faz. Sempre sobre a minha observação, Anacleto assumiu nova atitude, dando-me a entender que ia favorecer as suas expansões irradiantes. E em seguida, começou por imposição, colocou a mão direita sobre o epigástrico da paciente, na zona inferior do externo. E com surpresa notei que a destra, assim disposta, emitia sublime jato de luz que se dirigiam ao coração da senhora enferma. Observando nitidamente que os raios de luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor, ou seja, pela vontade. Assediada pelos princípios magnéticos, posto em ação, a reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente como se for atraída pela vigorosa vontade de Anacleto. Veio aos tecidos da superfície, espraiando-se sob as mãos irradiantes, ao longo da epiderme. Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando a maligna influência. Fez contato duplo sobre o epigástrico, erguendo ambas as mãos e descendo logo após, morosamente, através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato na direção mencionada e prosseguindo na mesma operação por diversas vezes. Em poucos instantes, o organismo da enferma voltou à normalidade. Então a gente vê que esse trabalho do passe é necessário a vontade e muito amor, muita disciplina, além de uma disciplina muito grande em relação a tudo que nós acabamos de fazer. O histórico do passe, ele não é uma coisa nova, como nós já passamos, houve em todos os tempos. Nós temos algumas passagens bíblicas no Antigo e no Novo Testamento interessante para sermos observadas rapidamente aqui para a gente encerrar a nossa apresentação. Se a gente fizer uma análise na Bíblia, a gente vai ver que tem bastante casos sobre isso, né? Não é só esses que nós estamos relatando aqui. Mas existe um caso de uma cura de lepra, ou seja, hanseníase, por água magnetizada, e também uma menção a respeito da transmissão de passe pelas mãos. É justamente quando o rei da Macedônia, ele tinha um servo dele que tinha hanseníase. E uma das pessoas disse para ele: por que você não fala com Eliseu, o profeta judeu, para que ele possa curar o teu servo? E ele mandou, né? Ele pediu que fosse um emissário lá para que fizesse esse pedido a ele. Eliseu, então, o que Eliseu fez? Eliseu falou para essa pessoa: olha, você vai, lava 7 vezes no Rio Jordão a tua carne, e serás restaurada e ficarás limpo. Olha que interessante o Eliseu naquela época, porque através dessa ação, que o Eliseu falou para ele, o que o Eliseu queria? O Eliseu queria fazer com que ele movimentasse as energias interiores, aquela que Jesus dizia que era que curava o indivíduo, que era a fé do indivíduo, ou seja, através de ir várias vezes ao mesmo lugar, ao Rio Jordão, ter que ir várias vezes tomar banho, isso daí iria acabar fazendo com que ele movimentasse essas forças da fé interior. E aí então, indignado, Naamã falou para Eliseu, ele se indignou, e logo foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter contigo,
você iria ficar de pé e invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão, e o lugar da lepra restauraria o leproso. Ou seja, falou que provavelmente ele já tinha visto o Eliseu ou alguém ter feito esse movimento com as mãos através do passe. Prova duas coisas aqui, essas duas coisas que a gente vê aqui, além da ação, da ação da água, a importância da água fluidificada, e além da ação inteligente do profeta Eliseu, e também do passe que foi comentado. No caso, no Deuteronômio, no livro que conta a respeito do êxodo de Moisés, é interessante a respeito do que acontece quando Moisés chega a Jericó, que ele observa, que ele fica em cima do monte, que ele observa toda aquela terra na qual o pessoal iria ficar ali. E ele coloca as mãos sobre Josué e ele desencarna ali, eles passam os 30 dias ali, e depois Josué vai conversar com o pessoal de Israel, e o pessoal de Israel aceita a sugestão, o tratado que Josué propôs a ele, e no Deuteronômio está escrito assim, que o filho de Num, o Josué, estava cheio de espírito de sabedoria, porquanto Moisés havia posto sobre ele as suas mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvido, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Ou seja, 30 dias depois, Josué ainda estava sob essa influência de Moisés, de que Moisés havia lhe imposto a mão sobre ele. Em Mateus, no Novo Testamento, em Mateus no capítulo 8, no versículo de 1 a 3, diz que ao descer a montanha, seguia multidões numerosas, e de repente um leproso aproximou-se e se prostrou diante do Cristo, dizendo: Senhor, se queres, tem o poder de purificar-me. Nós vemos que aí, a fé desse homem aí já estava, já tinha movimentado isso aí. Foi procurar o Cristo e sabia que o Cristo tinha o poder de curar. Logicamente que o Cristo queria, era uma coisa de auxílio, de amparo às criaturas, uma postura natural do Espírito do Cristo, que disse para ele, estendendo a mão, o tocou dizendo: quero, fique limpo. Ou seja, através da boa vontade, através da vontade de curar do Cristo e da vontade de ser curado desse leproso, a lepra ficou imediatamente limpa. Tem outros casos em Atos dos Apóstolos, no Atos dos Apóstolos tem uma série deles, mas esse é o que está mencionado na apostila que vocês vão ler, que é a cura da cegueira física e espiritual do apóstolo Paulo, quando Ananias foi encontrá-lo e entrou na casa, impôs a mão sobre ele e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas, é para que recuperes as vistas e fique repleto de Espírito Santo. Ou seja, através da imposição da mão, Ananias acaba devolvendo a visão ao apóstolo Paulo, naquele momento, Saulo de Tarso. A cura à distância acontece num outro ponto do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do item 6 ao 10, onde ele conta que não longe da casa, quando um centurião mandou alguns amigos dizer: Senhor, não te incomodes, não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra, e meu criado será curado. E o Cristo, pois que também estou sob uma autoridade, e tenho soldados sobre a minha ordem, e a um digo, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E a meu servo faz isso, e ele faz. Ao ouvir tais palavras,
Jesus ficou admirado, voltando-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Esses fatos e muitos outros do Evangelho, tanto do Novo Testamento como do Velho Testamento, nós vamos ver o tratamento da imposição das mãos, o tratamento de fluidoterapia sendo empregado. Mas no capítulo do qual nós iniciamos essa apresentação, que é os trabalhadores da última hora, existem 3 frases interessantes nas demais lições, e eu peguei uma lição para cada uma, para nós espíritas, que eu acho muito interessante. A primeira é do espírito de Constantino, um espírito protetor em Bordeaux de 1863. Ela diz assim, bons espíritas, meus bem-amados, sois todos o obreiro da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminei ao anoitecer. Todos vieste quando foste chamado um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesse penetrar nela? Eis-no o momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta. E não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que pareça, não é mais do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Em outra frase, Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, e na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, os Moisés e todos os iniciadores, que marcaram as etapas do progresso e as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Esses que por último vieram foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias, e receberam a mesma recompensa, que digo, recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam os labores intelectuais de seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem, e porque coletivo são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. E na última frase que nós recolhemos para nós analisarmos e refletirmos, é essa daqui, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? A resposta é o seguinte: reconhecê-los eis pelo princípio da verdadeira caridade que eles ensinaram e praticarão. Reconhecê-los eis pelo número de aflitos que levem consolo. Reconhecê-los eis pelo amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Erasto. Que Jesus nos abençoe a todos.